Eu tenho uma palavra muito especial da parte de Deus para o coração de vocês, aliás, para o nosso coração, porque antes de eu repartir, eu tenho que receber a palavra, e eu tenho certeza que Deus tem feito uma obra maravilhosa na vida de cada um de nós. Muitas vezes as coisas acontecem conosco e nós não conseguimos entender o porquê, mas Deus está trabalhando. E a forma de Deus trabalhar na vida do homem, muitas vezes não é compreendida pelo ser humano. Porque o homem foi tão deformado por causa do pecado, que perdeu qualquer referência do que seja a obra de Deus. E mesmo quando nós estamos caminhando com Deus, muitas vezes nós não conseguimos discernir o que Deus está fazendo. Tem um texto das Escrituras, lá em Eclesiastes, capítulo de número 8, que diz assim: o coração sábio discerne o tempo e o modo. E quando ele fala o tempo, é discernir o que está acontecendo neste tempo. Não é discernir o tempo de fazer as coisas, mas é discernir o que o tempo presente nos comunica. O que os acontecimentos desses dias nos dizem. Eu sempre ouvi, ao longo de tantos anos de vida cristã, que Deus tinha algo muito especial para esta nossa cidade. E nesses dias, mais do que nunca, eu tenho estado convencido disso. Eu não sei se vocês têm de alguma forma acompanhado os acontecimentos que têm se dado na cidade de Londrina, no que diz respeito a um mover de justiça, entre aspas, tantas pessoas sendo acusadas, tantas pessoas sendo presas, tantas pessoas sendo alvos de investigações, tantos rumores. E dentro deste tema que eu coloco aqui para vocês, que o coração sábio discerne o tempo e o modo, eu quero contextualizar não só a cidade de Londrina, mas também o Brasil, num dia importante como este, onde eu creio haverão manifestações que estão marcadas para se dar em muitas cidades do país, mas também trazer uma contextualização daquilo que está acontecendo no mundo. Eu já preguei muitas vezes sobre um tema e eu vou relembrá-lo hoje, e eu quero que você abra comigo o livro de Isaías, capítulo de número 61, Isaías 61, e eu quero ajudar vocês a desenvolverem um raciocínio e ganharem uma clareza a respeito deste tema que nós vamos abordar nesta manhã. Um tema de uma importância tão grande, mas tão grande, que dele depende, a compreensão dele depende a nossa própria postura ou maneira de viver. Da compreensão deste tema depende a qualidade de vida que nós temos. Da compreensão deste tema depende a maneira com que você vai sair daqui nesta manhã. Isaías 61. E antes de lê-lo, eu queria fazer aqui uma pergunta e você vai responder só levantando a sua mão. Quantos aqui nesta manhã têm passado por algum tipo de luta ou de contrariedade? Por favor, levante a mão. Pode abaixar a mão. Eu não sei se você percebeu, mas todo mundo levantou a mão. Só que algumas pessoas que estão aqui levantaram a mão, têm vivido lutas e contrariedades
maiores do que aquelas que são naturais do nosso dia a dia. Desde o dia que a gente nasce, a gente enfrenta dificuldade, porque o mundo é um lugar hostil para se viver. Tem pessoas que vivem contrariedades desde a mais tenra idade e passam por lutas e tribulações até mesmo para vir a este mundo. Nós já acompanhamos casos de crianças que ainda estavam no ventre da mãe e já eram agredidas. Nós tivemos casos de pais ou pai que tentou matar a criança que estava no ventre da mãe, já prestes a dar à luz, com socos e pontapés. Esses dias eu estava assistindo um programa, um noticiário na televisão, e via uma mulher que foi contratada para ser babá de uma criança, segurando a criança de ponta cabeça e socando a cabeça dela no chão, uma criança de poucos meses. A mulher foi presa porque haviam câmeras filmando ali a casa, e enfim. E nós crescemos e na infância nós temos hoje o bullying, que é o nome em inglês que deram para descrever a maldade contida no coração das crianças, que se manifesta em relação aos seus amigos, coleguinhas, enfim, aqueles que convivem com eles. Não há uma criança sequer que não sofra violência na escola. Eu me lembro das minhas filhas quando pequenas, com muita frequência voltavam para casa nas escolas que estudaram, e sempre foram escolas muito boas, mas marcadas por agressões de outras crianças, mordidas, arranhões. E isso vai prosseguindo conforme nós vamos amadurecendo. Os adolescentes enfrentando toda sorte de conflitos no seu coração. Nós temos um grupo, aliás, por quem eu nutro grande gratidão, que são os nossos líderes de juniores e adolescentes. Não que eu não seja grato aos demais líderes que nos ajudam a conduzir o rebanho de Deus, mas porque nós temos visto nesta faixa etária, ou neste momento da vida humana, os maiores conflitos aflorando. Hoje o suicídio da adolescência à juventude já é considerado quase que uma pandemia no mundo todo. Já a segunda causa de morte de jovens de 14 a 29 anos no Brasil, embora não seja divulgado. E nós vemos hoje desafios como a própria maneira de viver ou se portar na sociedade em que vivemos, como algo que tem trazido grandes transtornos, porque, voltando aqui aos últimos acontecimentos da nossa cidade, pessoas tidas como de bem, demonstrando tantas deformidades, demonstrando tantas misérias, quando na realidade não são só estas pessoas, mas talvez esta seja a amostragem. É lógico que temos muita gente que consegue controlar e vive de um modo digno e reto, especialmente aquelas que foram alcançadas e transformadas pelo poder do Evangelho. Mas de modo geral, as sociedades vivem em convulsão. E quando estas coisas agora começam a aflorar com tanta visibilidade, é impossível você assistir um noticiário ou você ler um jornal e não encontrar estas notícias que estão
tão próximas de nós. E eu quero voltar para Eclesiastes 8. Coração sábio discerne o tempo e o modo. O que está acontecendo? Por que essas coisas estão vindo à luz? Por que a nossa cidade tem sido palco dentro do cenário nacional como uma das cidades mais marcadas pela corrupção ou pela geração de corruptos? Será que Londrina é diferenciada? A água aqui é diferente? E aí eu quero espiritualizar tudo isso. Eu creio que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus quer avivar esta cidade. Deus tem enviado juízo sobre a nossa terra, porque daqui há de surgir um grande avivamento. E através da conversão de muitas vidas, Deus vai fazer algo que vai se espalhar por toda a nação brasileira. Como a corrupção desta cidade tem afligido todo o Brasil, a conversão destas pessoas, das famílias, vai produzir um efeito que vai se levantar como uma onda, como um tsunami, que vai varrer também esta nação. Às vezes a gente acredita no poder do diabo, mas não acredita no poder de Deus. Se o diabo, que já foi derrotado, já foi vencido, já está destinado à derrota completa, consegue realizar estas obras que têm atingido toda a nação brasileira a partir de Londrina, imagina o que Deus pode fazer. E quando eu convidei você para abrir o texto de Isaías 61, olha o que está escrito aqui. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram, e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem o quê? Carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. E olha o que diz o verso 4: edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os antes destruídos, e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. O que o Senhor está nos dizendo aqui? Que antes de haver um derramar do seu Espírito, é necessário que haja quebrantamento. Se Deus está produzindo quebrantamento na vida das pessoas, se Deus de alguma forma tem permitido que lutas cheguem até nós, e algumas lutas tão poderosas, que até nos levam muitas vezes a desanimar, e eu sei que existem irmãos que nesses dias podem estar passando por este vale do desânimo, mas é porque Deus só age de uma maneira, e o Espírito de Deus só opera de uma maneira, e Deus só tem um público-alvo, e este público-alvo são os quebrantados. Às vezes a gente vê na televisão alguém sendo preso, a gente vê na televisão às vezes alguém que estava do nosso lado passando por algum tipo de luta, de enfermidade, de angústia, e nós ficamos muitas vezes sem clareza a respeito do que significa isso.
E eu quero dar a você nesta manhã toda a clareza possível da parte de Deus, até como uma voz profética sobre a sua vida e sobre o seu coração. Jesus, ao entrar na sinagoga na cidade de Nazaré, ele pega este livro, aliás, o livro de Isaías, é o documento mais importante do Estado de Israel. Ele é guardado num cofre a 7 chaves, porque ele é o único documento fiel que foi encontrado de um modo completo e quase que intacto no território de Israel, e que vincula aquele lugar físico com as promessas de Deus. Quando você visita o Museu Nacional de Israel, você vai ter uma cópia do livro de Isaías. Ele fica dentro de uma redoma de vidro, uma pedra muito grande, circular, e o livro de Isaías na sua borda toda. Durante alguns anos eles mantiveram ali o original, que foi encontrado em Qumran, no alto de uma colina, num buraco, onde tinham ali potes de barro, lacrados, permaneceram ali durante séculos e séculos, até que um pastor de ovelhas, ao entrar uma das suas ovelhas, uma das suas cabras, num buraco, ele lança uma pedra, e ao a pedra entrar naquele buraco, ele lançou a pedra para a sua ovelha sair dali. Ele ouviu o barulho de potes quebrando, e ele sobe e ali encontra um dos maiores tesouros da humanidade, que foi este livro lido por Jesus. E este livro, ele revela-nos algo muito especial. Talvez aquele que deva ser o maior de todos os tesouros que nós possamos ter, que é justamente a revelação do que Deus vai fazer, do que Deus está fazendo. Quando nós vemos pessoas passando por lutas e dificuldades, é porque Deus está preparando o derramar do seu Espírito. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas a um único público, aos quebrantados. Como eu já testemunhei a vocês, eu tive a oportunidade de visitar alguns presos, e isso é a ordem de Jesus, né? Ele diz assim: estive preso e fostes me visitar, estive enfermo e fostes me ver. E os discípulos perguntaram: mas quando o Senhor esteve preso, que nós fomos te visitar? Quando o Senhor esteve enfermo, que nós fomos te ver? Ele disse assim: quando vocês fazem isso com um dos meus pequeninos, vocês fizeram a mim. E eu tive experiências muito tremendas, visitando pessoas nessas condições. E eu quero incentivar a igreja a fazer isso, incentivar os pastores desta igreja a fazerem isso. E a gente esquece: não, merece estar preso, merece ficar na cadeia. Merece, eu também mereço, você também merece. Porque a Bíblia diz que não é pelo merecimento, mas pela graça que nós somos salvos. Nós merecíamos estar mortos, nós merecíamos ter sido crucificados no lugar de Cristo. Mas a graça de Deus nos alcançou. E esta mesma graça precisa alcançar estas pessoas. Por quê? Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Por quê? Porque o público-alvo de Jesus são os quebrantados. E quem são os quebrantados? São aqueles que têm sido moídos nesses dias. Mas às vezes a gente fica numa posição de muito conforto, até que chegue até nós as dificuldades. Eu e minha casa fomos muito quebrantados nesses últimos 2 anos, especialmente no ano passado,
e temos sido ainda muito quebrantados. Minha esposa não está aqui hoje porque ela está finalizando as mais de 16 sessões de quimioterapia. Parece que o organismo está sentindo a fadiga de tanta medicação sendo injetada no corpo dela para vencer o câncer. E isso tem produzido muito quebrantamento na gente. Mas por outro lado, tem produzido muita esperança. Por quê? Porque o Espírito do Senhor está sobre Jesus, ou o que estava sobre Jesus e hoje está sobre a igreja. Vem para quê? Vem para pregar boas novas aos que estão quebrantados. Vem para quê? Vem para proclamar libertação aos cativos. Vem para quê? Vem para trazer liberdade aos algemados. E alguns estão literalmente algemados, presos em cadeias, em cárceres. Mas muitos de nós estamos algemados a situações, a enfermidades, a conflitos, a misérias. E nós precisamos entender que quem nos traz libertação é o Espírito de Deus. É só Ele. É só Ele quem pode fazer isso. E às vezes quando eu desafio vocês a visitarem as pessoas, tanto que estão presas quanto que estão enfermas, você vai ver com seus próprios olhos Jesus libertando vidas através do seu Espírito. Eu já tive N experiências, poderia até escrever um livro sobre isso. Um dia eu fui visitar uma dessas figuras proeminentes que foram palco de exposição em todo o Brasil, e ele me testemunhava de um modo muito quebrantado que o próprio Jesus tinha ido até ele e falado com ele em seu leito que depois se converteu em leito de morte, porque morreu de verdade. Quando nós não fazemos, o próprio Jesus faz. Quando nós não pregamos para essas pessoas, Deus envia anjos do céu, não da terra, para pregar para elas. Porque Ele está preparando algo. E o propósito de Deus, se você não sabia, ao permitir que tantas aflições cheguem a tantas vidas, a tantas casas, é porque Ele quer trazer um avivamento sobre nós. Este avivamento nada mais é do que a presença do Seu Espírito, que só vem sobre corações quebrantados. Agora eu quero dizer mais uma coisa para trazer um pouco de alívio para vocês. Vocês não precisam passar necessariamente por grandes lutas e grandes tribulações para terem um coração quebrantado. Basta se render ao Senhor, porque tem gente que tem toda a oportunidade, porque a dificuldade ainda não bateu na sua porta, a luta ainda não chegou até si, mas permanecem com o coração duro, sabem que estão andando no caminho errado e permanecem nele. Não precisa chegar. Eu tive uma experiência muito forte, talvez uma das experiências mais fortes que eu tive nos últimos anos, o ano retrasado. Eu estava lá em Nazaré, no lugar onde Jesus leu esse texto, porque em Lucas 4,18 diz que ele entrou na sinagoga num dia de sábado e entregaram em suas mãos o livro de Isaías, e ele leu justamente esta passagem para que se cumprisse as escrituras, porque essa passagem foi escrita quase 600 anos antes da vinda de Jesus, mas para que ele lesse naquele dia na cidade de Nazaré. E eu estava no mesmo lugar onde Jesus leu. E eu já comentei isso com vocês algumas vezes, eu estava me lembrando deste fato. Era uma sinagoga, não era muito grande, talvez um pouco, o dobro ou triplo do tamanho deste palco aqui. E tinha uma moça que nos acompanhava naquela manhã, que ela nos guiava dentro do lugar onde fica aquela sinagoga. E essa moça se chama Márcia, uma brasileira casada com um judeu. E quando eu estava me lembrando destas verdades, e ali o Espírito Santo estava tocando os nossos corações,
Eu olhei para o lado e vi aquela moça que entrava pelo menos umas 30 vezes por dia dentro daquele ambiente, e esta moça estava chorando. E eu me perguntava, ou perguntava a mim mesmo, dizendo: como é que pode alguém que entra o dia inteiro dentro do mesmo lugar, ser capaz ainda de se quebrantar? É como se um dos funcionários que nós temos aqui na comunidade, que trabalham na área administrativa, que fica aqui atrás, entrasse aqui o dia inteiro e cada vez que entrasse começasse a chorar, por sentir algo especial da presença de Deus, porque este lugar é um lugar que, embora não seja a igreja somos nós, embora não seja um templo, porque o templo somos nós, mas é o lugar onde a igreja se reúne, e este lugar é consagrado a Deus. E alguém pudesse se quebrantar cada vez que entra aqui, cada vez que ouve uma palavra, cada vez que vem a um culto, cada vez que participa de um louvor, cada vez que, de alguma forma, está entrando em contato com a palavra de Deus. E Deus mostrou ao meu coração que aquele tipo de quebrantamento era o tipo de quebrantamento que Ele espera na vida da sua igreja. E aquilo tocou de uma forma muito forte o meu coração, porque Deus imediatamente me lembra dos filhos de um profeta que foram criados dentro do templo e já estavam ali vivendo e mexendo nas coisas do templo sem nenhum respeito, comiam dos sacrifícios que eram oferecidos. E a Bíblia diz que os filhos deste profeta se relacionavam com mulheres dentro do templo, até que veio o juízo de Deus sobre todos eles. E até o próprio pai, que era o sacerdote, eles foram mortos. Os filhos e o pai foi morto também, por um único motivo, porque já não havia mais quebrantamento no coração deles, porque eles já não tinham mais nenhum temor de Deus, porque a palavra já não fazia muita diferença, porque eles já não tinham mais respeito pelas coisas de Deus, porque simplesmente aquilo passou a ser comum para eles. E quando eu vi uma moça chorando, ao ouvir algo que talvez ela ouvisse o dia inteiro, eu entendi que havia algo errado. E os filhos de Eli, o sacerdote cuja atitude de desrespeito os levou à morte, talvez traga muito mais semelhança com aquilo que nós vivemos nos dias de hoje, do que a atitude de quebrantamento daquela moça. As pessoas que de alguma forma se entregam a toda sorte de corrupção e hoje tem sido motivo de exposição, e eu não diria escândalo, porque a gente não se escandaliza dessas pessoas estarem caindo, porque isso é o natural e aliás tem que ser motivo de louvor a Deus, mas nós não podemos de modo algum achar que nós somos melhores do que elas, porque o próprio apóstolo Paulo, sendo quem é, escreveu metade do Novo Testamento, ele fez muita questão sempre de dizer que ele era um miserável, mas que o Cristo que por ele morreu e por ele ressuscitou, ao passar a habitar na vida dele, faz dele uma nova criatura. Então esta é a convicção que eu e você precisamos ter. Como disse o salmista Davi, em pecado fui gerado, e em iniquidade me concebeu minha mãe. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus.
Mas quando nós vemos pessoas caindo à nossa volta, nós temos que discernir o que está acontecendo. E eu quero finalizar lendo com vocês o texto de Mateus, capítulo de número 24, que fala sobre a volta de Cristo, que fala sobre o fim, que fala sobre o cumprimento das profecias. E se alguém tem dúvida que Jesus vai voltar, é porque não crê que Ele um dia veio. Porque se estava escrito que Ele viria e Ele veio, e se está escrito que Ele vai voltar, como estava escrito que Ele viria, e se Ele veio, Ele vai voltar. E olha o que está escrito aí em Mateus, capítulo de número 24, verso de número 3. Vamos ler a partir do verso 1. Mateus 24, 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não será derribada. 70 anos depois, não, nem 70, menos de 40 anos depois de Jesus ter dito isso, o general Tito invade a cidade de Jerusalém, e foi inventada uma mentira entre eles, que havia ouro entremeado às pedras do templo. E quando o exército do general Tito entra em Jerusalém, o templo é destruído de tal maneira que não fica pedra sobre pedra, porque eles esmiuçavam as pedras do templo, procurando o ouro que disseram que haveria entre aquelas pedras. Jesus disse e se cumpriu. Se você vai à esplanada do templo, lá em Jerusalém, não existe mais o templo. O que existe ali são duas mesquitas. A mesquita de El-Aqsa, que significa esquina, que dizem que foi dali que o profeta Maomé subiu aos céus, na crença muçulmana. E tem o Domus da Roca, que fica em cima do lugar onde Abraão ofereceu em sacrifício o seu filho Isaque. Os muçulmanos construíram ali a mesquita de Omar, que é aquela que tem o domo dourado. E aquele lugar que hoje é um lugar muito carregado, uma opressão muito grande naquele lugar, você sobe até lá e umas centenas de soldados com metralhadoras ali, soldados árabes, muçulmanos. É um lugar muito tenso para se visitar. Mas é importante ser visitado para aqueles que têm a oportunidade, para entender que aquilo que Jesus disse se cumpriu. Aquilo que Jesus fala é a verdade. E por mais que pareça-nos muito distante, vai alcançar a vida de cada um de nós, como tem alcançado o quebrantamento que Ele diz que haveria entre todas as nações. E olha o que diz na sequência. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando aproximaram-se dele os discípulos, e em particular lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Os discípulos entenderam que Jesus voltaria, e eles começam agora a pedir sinais, eles começam agora a pedir para Jesus informações privilegiadas, como privilegiadas são as informações que cada um de nós está recebendo aqui nesta manhã, com um propósito de ganhar entendimento e sabedoria da parte de Deus a respeito do tempo e do modo que todas as coisas acontecerão. Olha o que quer dizer aqui, o que ele diz na sequência. E ele quem? Jesus,
lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não será o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Eu quero trazer esclarecimento ao coração de cada um de vocês nesta manhã. Por que essas coisas estão acontecendo no mundo todo? Vocês sabiam que o mundo todo hoje passa por situações como estas? Ontem mesmo aquele grupo de radical islâmico, o ISIS, divulgou mais vídeos de decapitações, execuções na internet, nas redes sociais, nas mídias do mundo inteiro. Hoje parece que o terrorismo, com a globalização, alcançou todas as partes do mundo. Você tem ouvido falar nesses dias de terremotos, você tem ouvido falar de fomes, não só na África. Eu falava com vocês aqui há 2 semanas atrás, eu estava assistindo um programa onde trazia dados que nos Estados Unidos da América, o país mais rico do mundo, 50 milhões de pessoas passam fome. No Brasil, com a miséria moral, os recentes atentados na Europa, na França, na Bélgica, onde está o Parlamento Europeu, até mesmo contra o Brasil sempre foi poupado desses movimentos terroristas em virtude de nós recebermos todo mundo, e até os nossos governantes aí são muito amiguinhos dos terroristas, mas havia uma ameaça de bomba num avião que vinha de Istambul para o Brasil, e tiveram que esvaziar o avião para buscar essa bomba. Mas além de todas estas coisas, as lutas que têm chegado até a nossa casa, até os nossos vizinhos, essas prisões, dramas pessoais, lutas pessoais, angústias pessoais, situações morais que afligem as pessoas, pessoas que têm perdido a esperança por causa de enfermidades que estão passando. A palavra prevê tudo isso, mas é importante discernir o porquê destas coisas. Isso não é o fim. Isso não é o fim. E a palavra nos deixa muito claro. Você pode repetir essa frase comigo? E isto não é o fim. Você pode dizer para a pessoa que está ao seu lado? Isso não é o fim. Porque às vezes a gente acha que esse é o fim da nossa vida, que esse é o fim da nossa existência, que essa situação vem para botar fim naquilo que nós tínhamos como esperança. Mas a volta de Cristo na vida daqueles que creem vai ser marcada por uma demonstração de glória e poder que vem da parte de Deus. Por quê? Olha o que diz Isaías 61, ele diz que o Espírito ungiu para pregar o quê? Boas novas. Então você acha que é boa nova que você está doente, que você está com luta, que você está com enfermidade, que seus vizinhos estão sendo presos, que você caiu moralmente, que a enfermidade chegou na sua casa? Isso é boa nova ou não? Não, a boa nova é que em meio a tudo isto, Jesus vai se manifestar, que em meio a estas guerras, que essas tribulações que cercam, a igreja precisa ter discernimento para estar parada. Cada um de
precisa ser inundado por esta convicção. Eu estou passando por lutas terríveis, eu estou passando por aflições, eu estou passando por angústias, o mundo à minha volta está desabando, mas isso não é o fim. Isso não é o fim, porque não é isso que o Senhor prometeu. E olha o que ele diz em seguida. Ele diz assim: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém isso tudo é o princípio das dores, e então sereis atribulados e vos matarão, e sereis odiados das nações por causa do meu nome. Como não é o fim, se vão matar pessoas, se cortaram a cabeça dos cristãos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe por que eles cortam a cabeça dos cristãos lá no Oriente? Alguém sabe me dizer ou não? Ninguém se arrisca? Sabe por que eles cortam a cabeça dos cristãos lá no Oriente? Porque eles atingiram tal nível de compreensão que para eles é glorioso, é honroso morrer em nome de Jesus. É por isso que eles morrem. Porque eles atingiram tal nível de maturidade. Que sabe o que acontece quando corta a cabeça de um cristão lá? Sabe o que acontece? Milhares de pessoas se convertem ao cristianismo. Esteve entre nós aqui, já por 3 ou 4 vezes, pastor Ed Leu. Pastor Ed Leu, ele tem vivido e dedicado a sua vida a este cristianismo, onde pessoas morrem em nome de Cristo. E ele nos disse que cada vez que a jihad islâmica incendeia uma igreja, nascem 10 igrejas no lugar. Ele nos falava de uma cidade lá na Indonésia, em que eles destruíram, cercaram, queimaram a igreja, mataram seus membros, e a igreja se reuniu, e juntaram recursos. Ele mostrou as fotos para nós, e muitos de vocês que estão aqui viram essas fotos, de gente morta, decapitada, igrejas queimadas. E quando eles reuniram um recurso para reconstruir a igreja, Deus disse a eles: peguem esse dinheiro, vão lá na mesquita, onde se reúnem os muçulmanos, e digam que Deus mandou vocês doarem para eles esse dinheiro. E eles foram em passeata com cartazes, com cartolinas, com faixas, e chegaram na frente da mesquita, chamaram o sheik, e quando o sheik saiu, ele falou: Deus nos mandou trazer esse dinheiro para vocês. Sabe o que esse sheik mandou eles fazerem? Chamou os seus companheiros ali de mesquita, e falou: essa gente é daquela igreja que nós incendiamos. Eu quero que vocês vão lá e reconstruam aquela igreja. E o Ed Leu testemunhou para nós que todas as pessoas daquela cidade se converteram a Jesus. Cristãos perdem a cabeça nesses lugares porque a fé deles permite fazer isso. Deus jamais mandaria isso sobre nós, sabe por quê? Porque talvez não tivesse um cristão mais nessa cidade, todo mundo tinha virado muçulmano no primeiro levantar de espada. A gente reclama de dor de dente, reclama porque está com uma dorzinha aqui, está com uma dor nas costas, cadê Jesus que não me cura? A gente reclama de tudo, reclama da vida, reclama do que não tem isso, não tem aquilo, tendo tudo. Camarada tem um carro, está gemendo, sofrendo porque queria tanto um carro mais novo. Está bem vestido, mas eu não tenho aquele vestido, eu não tenho aquela roupa. Eu não fiz aquela viagem. Reclama da esposa que tem, do marido que tem, dos filhos que tem, dos pais que tem. Por isso nós precisamos ser quebrantados, para começar a louvar a Deus pelo que temos, e não louvar ao diabo pelo que nós não temos. Porque tem gente que desde a hora que acorda, está louvando a Satanás, através das suas reclamações malignas, próprias de um coração que não conhece a Deus. E é por isso que nós temos que pregar o Evangelho. E por isso vem as tribulações.
Por isso vêm as perseguições, por isso vêm as lutas, para que a igreja se converta a Cristo. E eu quero finalizar aqui com vocês, só lendo o restante desse texto. Verso de número 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho das nações. E então virá o fim. Deus primeiro converte as nossas vidas, depois nós pregamos o evangelho, depois Ele volta. Então nós estamos no meio desta situação. E eu quero convidar vocês nesses dias a estarem atentos à maneira com que nós estamos vivendo. E no livro de Oséias, no capítulo de número 14, verso de número 8, diz assim: quem é sábio que entenda estas coisas? Quem é prudente que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Eu quero convidar você, hoje, a refletir a respeito da sua própria vida. E eu quero desafiar você a estar se quebrantando na presença do Senhor. Não é necessário que às vezes essas calamidades cheguem até mim e até você. Mas quando são necessárias, por amor às nossas vidas, Deus permite que elas nos alcancem. E eu tenho estado tão grato a Deus por tudo que tem acontecido na minha família, na minha casa, e tenho louvado a Ele todos os dias pelo quebrantamento que a situação que nós temos vivido na área da saúde tem produzido em nós, porque é necessário, é preciso, e Deus só nos dá aquilo que nós precisamos, que nós necessitamos. E eu quero orar junto com vocês nesta hora. E antes quero pedir para o meu amigo Davi nos dirigir num cântico. Certo, Davi? Para onde eu irei, só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Para onde caminharei, pois tu és o caminho, a verdade e a vida. És meu pastor e nada me faltará. Confiarei nas promessas que tens pra minha vida. Sobre tua palavra, Você pode estar de pé e declarar isso? Tua palavra, declare isso com a sua boca. Lançarei minha fé. Aleluia, Jesus. lançarei minha Fé. Aleluias, Pai bendito. Tua palavra é sobre a palavra do Senhor. Em minha fé, em ti, lançarei minha fé, Senhor, lançarei minha fé.
Senhor disse: porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a proclamar libertação aos cativos, e liberdade aos algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram, e sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados para o Senhor, para a sua glória. Estes edificarão os lugares antigamente assolados, de geração em geração. Pai de bondade e misericórdia, opera nesta manhã de um modo novo sobre a vida de cada um de nós. Converte cada coração ao Senhor, e aqueles que louvavam as obras do diabo e glorificavam-no por aquilo que não possuem, pelas suas insatisfações, cantavam louvores ao inimigo, hoje possam se converter ao Senhor, reconhecendo os teus feitos maravilhosos, e te louvar mesmo diante da tribulação, e em meio a dores, em meio a lutas, possam se levantar como faróis que brilham, como luz no meio das trevas, testemunhando que nada pode nos separar do teu amor. Aqueles que estão caídos com medo, angustiados, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão de alguma forma sendo contrariados nesses dias, possam de verdade se converter a Ti, e possam entender que o quebrantamento é o único caminho que nos conduz à sua salvação. Opera de um modo sobrenatural nesta manhã, transforma a visão, transforma o coração, transforma a alma, transforma o espírito de cada um de nós, e levanta aqui um povo corajoso, um povo que te louva independente das circunstâncias, um povo que confia na tua palavra, um povo que faz da tua palavra o seu caminho e anda nele, e nele encontra não só a tua justiça, mas a tua bênção e a tua provisão. Aquele que encontra no Senhor o seu prazer e na sua palavra é capaz de meditar de dia e de noite. Vem com teu Espírito Santo nesta manhã e renova e transforma a nossa vida para o teu louvor e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Os céus E passa a terra, mas a tua palavra não passará. Você pode declarar isso? Passa os céus e passa a terra. Declare com convicção: tua palavra não passará. Aleluia, Jesus. Tua palavra, receba esta palavra nesta manhã. Em minha fé lançarei minha fé. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Receba essa convicção nesta manhã. Em minha fé. Se você pode receber isso, aplauda ao Senhor agora, em nome de Jesus. Receba esta fé, receba esta convicção.
Quero pedir-lhe 1 minuto mais da sua atenção. Vamos sentar. Gostaria de chamar aqui o Marcelo e a Gisele, que vão consagrar o seu filhinho, João Guilherme. Quero convidar também seus familiares, membros do G100. Meus queridos, eu quero deixar um apelo ao seu coração. Medite nesta palavra que você ouviu nesta manhã. Eu creio que as mudanças que Deus quer trazer à nossa vida dependem da compreensão destas verdades. E à medida que nós as compreendemos, a nossa vida muda. Você se levanta do leito, você é capaz de enfrentar qualquer situação, por saber que tudo está no controle de Deus. Tudo está de acordo com o propósito dele. Em nome de Jesus.